A gente falou Por essa que eu questão falei de de Rock in Rio? Chaves. Chaves. É. Chaves é melhor que Friends. Por quê? Ó, Chaves é uma série de baixo orçamento. Inclusive, você vê vários episódios, o topo do cenário ali passando, né? É, o, o personagem do Chaves, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome dele. O Ramon Valdez é o Seu Madruga, né? O, Kiko? o Roberto Bolanhos, né? O Roberto Ah, Bolanhos, ele já era um o ator muito ator. famoso no México, né? Uhum. Inclusive, X-Pirito, que é um dos personagens dele, é Pequeno Shakespeare. Essa é a ideia, né? Pequeno Shakespeare. Ele já era muito famoso, né? Como um dramaturgo, como roteirista. O Ramon Valdez, que é o Seu Madruga, que pra mim é o melhor personagem do Chaves. Inclusive, a minha turma da faculdade era pra se chamar Turma Ramon Valdez. Olha E isso. teve uma assembleia pra decidir o nome e não vou citar os nomes aqui das pessoas, né? A assembleia foi manobrada pra virar depois das 50 começa a história. Olha que nome bosta, Um né? complô. Enfim, quase virou uma guerra civil, inclusive, na Unesp em Franca lá, porque a galera queria o nome Ramon Valdez. A galera fã do Chaves raiz ali. E Chaves fala. Chaves, na verdade, é uma história da América Latina, se for ver, né? Então, uma criança pobre, uma mãe, que é a mãe do Kiko, uma mãe viúva, né? Você tem uma senhora que mora sozinha, Vivendo de aparência, né? que vive de aparência, tem o próprio Seu Madruga, que ele não é um vagabundo, mas você vê que ele tenta fazer, ele trabalha de tudo que aparece pra ele. Ele é pedreiro, ele é sapateiro, ele vende coisa na Vende rua, churros, né? Vende churros. chapéus. Ou seja, você vê assim, é a nossa quebrada latino-americana, É né? o bico, Usando o né? jargão da galera do xadrez verbal, né? É a América Latina. E você vê assim, o Chaves, até hoje eu tenho essa coisa, né? Quando eu vejo um pão com presunto, eu lembro do Chaves. Não tem como lembrar. E assim, é uma coisa simples, apesar de um presunto não ser barato, né? Um quilo do presunto é caro. Mas você vê que é o sonho de uma criança pobre. Sim. A criança pobre que quer comer um simples pão com presunto. Sanduíche Enquanto de que você tem o presunto. Kiko, né? Aquela aparência, aquela pompa toda de ter os brinquedos, né? E você se identifica com os personagens. Eu lembro minha avó adorava ver Chaves. Meu pai, cara. Adorava. Assim, e o Chaves, ele é atemporal. Criança, adolescente, adulto, idoso, todo mundo gostava do Chaves, né? E o Chaves sempre foi o tapa-buraco do Silvio Santos. E dava audiência. Você tinha ali os 8, 10 pontos de audiência em qualquer horário que o Chaves passasse no Brasil, né? E por curiosidade, a galera do Chaves nunca veio ao Brasil, né? A turma. A turma foi pra Venezuela, Colômbia, Chile e parava a cidade. Mesmo? Turma. Enquanto existia o programa? Os atores vieram, né? O Kiko veio pro Brasil. né? Sim, mas a turma chegou a fazer turnês? Chegou a fazer turnê. O Brasil foi o único legal. país que eles não vieram, né? E tem aquele episódio que eu prefiro ver o filme do Pelé, porque o Pelé quis fazer um filme com o Chaves, né? E o Chaves, na época, falou que já tava muito velho, que não dava mais pra fazer, né? Porque você vê o Pelé querendo fazer um filme com a galera do Chaves, né? Você vê o respeito que tinha. E também o Pelé é muito famoso no México, né? Também tem isso. E o Chaves é a representação da América Latina. É o Chaves ali, é a vila. A vila é a América Latina. Pobre, a criança que não... Ele mora... Quem que é o pai do Chaves? Quem que é a família do... Ele fala que ele tem família, inclusive, né? Mas ninguém sabe quem que é a família dele. Onde que ele mora? Mora num barril. Na rua, praticamente, né? Então você se identifica com isso. Você vê lá aquelas coisas, as brincadeiras que eles faziam, brincadeiras simples, né? O Chaves, ele é... E eu gostava mais do Chapolin, na verdade, né? O Chapolin, você tem aquelas histórias de literatura mundial, que depois de velho que você descobre, né? Várias histórias... Tem história do Gigante, história da Branca de Neve, os Sete Anões, né? Que no Brasil, inclusive, nunca passou completo, né? Eu ficava puto da vida, porque eu queria ver a continuação. Nunca passou completo, né? Porque os episódios, não que se perderam, eles meio que foram perdendo a qualidade. Essa foi a realidade, né? Dos vídeos, né? Daqueles rolos todos. Mas dá pra ir. Foi perdendo a qualidade. Don Quixote, cara. Don Quixote. Então, assim, você tem literatura mundial e ali você vê o Roberto Bolanhos. Pra mim, assim, o Chapolin, você vê ali o autorismo do cara. Assim, a qualidade do cara. O extrato de energia volátil, aquela coisa... Né? Os vilões, a marreta biônica, né? A marreta biônica é a arma do Chapolin. Como é que chamavam os vilões? Tem o Quase Nada. Quase Nada, olha esse nome. Tripa Seca. O pirata lá. Tinha Alma Negra. Pirata Alma Negra, né? É o Karateka Shibata Yamazaki, né? Então, tipo assim, a criatividade é muito boa deles. E você vê assim, os personagens são velhos, né? Gente com mais de 50 anos interpretando criança. Pô, muito legal isso aí. Isso é legal.
Uma coisa do Chaves, que eu faço um contraponto. E se eu não me engano, o Chaves até hoje passa em mais de 50 países do mundo. Mesmo? Ainda. Passa no Brasil ainda? TV aberta? Passa na TV aberta, acho que não. Dependendo da região do Brasil, acho que passa. Passa no Multishow. No Multishow, Eu lembro TV que a Multishow fechada. tinha comprado, né? Agora, acho que tem alguns horários, alguns estados que passa. Não lembro se é no SBT ou se é na Globo, porque tem um acordo aí entre eles, a Televisa, né, que é a proprietária. Chaves não é comparação com nada. Chaves é obra-prima. De novo a Camila. Eu tenho... Chaves mora no meu coração. Nosso. Foda. Cara, eu lembro do meu pai. É América Latina. Chaves é um produto latino-americano. Inclusive, o Chaves recebeu proposta de fazer nos Estados Unidos. Ele não quis por quê? Porque ele falou assim, ó, se eu for para os Estados Unidos, eu vou perder o controle. Por isso que ele criou o Uncle Sam lá, O Tio Sam? Tio Sam. Eu não sei se ele fez nessa época como uma crítica, porque você vê ali, você tem o Tio Sam e o Chapolin, né? San Os Francisco, dois, Califórnia. Mas foi real, o Roberto Bolanhos recebeu um convite para gravar o Chaves nos Estados Unidos. Ele não quis por quê? Porque ele ia perder o controle da obra. Então eu achei legal da parte dele, isso aí de manter a simplicidade, manter a originalidade do Chaves. Porque vai para os Estados Unidos e vira um produto blockbuster, né? Que aí corre risco de estragar, né? Sim. Mas o que você falou de ser atemporal, eu concordo. Porque, assim, você vê um episódio de Chaves hoje, você sabe as situações e você continua dando risada dos mesmos É diferente de você pegar, por exemplo, os Trapalhões, né? Eu não consigo ver graça mais naquele humor dos Trapalhões. Eu adorava aquilo quando eu era criança, e quando eu vejo hoje em dia, eu falo, cara, eu não sei se eu fiquei chato ou se... Algumas coisas eu gosto de ver dos Trapalhões, no Viva, né? Passa. Algumas coisas eu Sai acho de legal. Baixo mesmo, eu adorava. Eu fui ver esses dias, falei, cara... Não, Sai de Baixo eu gosto de ver ainda. Gosto. Que Assim, tem piada que é de época, né? Tem piada que é de época. Os Trapalhões tem muita coisa da época, mas você vê assim, a ideia do palhaço, né? Sim. A ideia do palhaço dele. Tanto é que o Selton Mello, uma vez perguntaram pra ele qual foi a inspiração pra ele fazer aquele filme Palhaço. Ele falou assim, a inspiração pra mim é o Chaplin, né? Que é o palhaço clássico. E o Didi Mocó. Ele falou desse jeito. Didi Mocó. E eu fiquei pensando assim, então assim, os Trapalhões é aquela coisa do circo Era mesmo. circo, né? É a coisa do circo, Totalmente. do entretenimento diferente ali. Claro que assim, tem coisas assim, que é da época, né? Aquelas coisas de aparecer aquelas mulheres gostosonas, que hoje não cabe mais fazer isso. Você tem essa materialização da mulher, né? Que hoje não você vê aquela coisa, você não entende, não tem graça mais de ver aquilo. Mas tem cenas, né? Igual muita gente fica falando do Mussum. O Mussum aceitava o racismo. Pelo contrário, né? Tem um episódio dele que ele tá oficina mecânica, ele tá aquela parte que vai pra baixo da terra, né? Que fica embaixo do carro. Trocar óleo? Trocar óleo. Alguém grita na oficina, alguém pega o macaco. Aí o Mussum aparece lá, ele xinga, é a sua mãe! Tipo assim, ele acha que é com ele. Ou seja, inclusive os filhos do Mussum falam isso, né? Que o Mussum, ele sabia usar piada como uma forma de contra-ataque ao racismo. Que aí você revê esses episódios e você vê que de fato ele fazia isso, né? Então, e o Mussum não aceitava nada de racismo. Tem uma história famosa, quando eles foram em Moçambique, eles foram apresentar lá a coisa deles, o Didi, que é um nordestino, e ali você vê que é a minoria zoando a minoria, né? Então é um nordestino zoando um negro, o negro zoando o nordestino. E aí o Didi pegou e falou assim, gente, a gente vai ter que pintar o Mussum de branco e a gente não vai conseguir achar o Mussum ali. O Mussum quis bater no Didi na frente de todo mundo, ele ficou putaço da vida com isso. Ou seja, essa ideia a galera tem de falar, os Trapalhões, era piada, hoje você tem aí qual que é o termo que a galera usa, né, o que estragou as piadas aí, né? A galera fala, isso estragou as piadas. Politicamente correto. O politicamente correto estragou. Não, os Trapalhões, o Mussum não tinha nada de politicamente correto, ele não aceitava o racismo, só que ele usava de piada contra o racismo. Coisa que, por exemplo, o Cacete Planeta fazia muito bem também. Sim. Então, que esse humor do... TV Pirata, adorava TV Pirata. Que, na verdade, tudo é baseado na galera da Inglaterra lá, né? Hoje eu tô esquecendo do Monty Python, né? É tudo inspirado no Monty Python, né? Então você usa o humor, que é uma coisa que eu acho que a galera do... Monty Python eu acho que é atemporal. É uma coisa que a galera do canal do YouTube lá do Stranger Things, lá da galera de transporte alternativo falando de cinema,
O Choque de O Cultura. Choque de Cultura faz muito bem. Eles Sim. fazem piadas, assim, que são piadas extremamente inteligentes. É. Ali pra zoar essas questões de racismo, né? São coisas O rápidas, Rogerinho, né? o Rogerinho é um louco. Como assim? Ele tem um taio aqui no cabelo, né? E ele fala aquelas coisas de atropelar velhinho, assim. Então você dá risada de atropelar velhinho, mas ao mesmo tempo você vê, pô, como que o cara ele tem coragem de falar isso? Então, assim, eles conseguem construir um roteiro muito bem feito. Sim. Que eu acho que a piada tem que ir por aí, né? Você tem que usar de inteligência pra criticar as coisas do dia a dia. E não ficar usando aquela coisa tosca de sempre, né? O que eu mais gosto na piada é isso, são esses cortes rápidos, assim, que eu acho que o The Office tem demais. Né? Aí é a inteligência de roteiro. O texto, né? O texto é maravilhoso. É a inteligência do roteiro. O The Office faz isso bem pra caramba. O Brooklyn Nine-Nine é muito legal. É legal, só que eles já tem algumas coisas já mais são pré-moldadas, assim, né? Eles não têm esse lance de coisa de momento. Coisa que o The Office tem muito. E às vezes é uma crítica em cima da crítica que você fica envergonhado daquela cena, né? É muito bom. É uma ode ao constrangimento. The Office o constrangimento. A pessoa tem que estar preparada para ficar constrangida naquela cena. Sensacional. E às vezes é uma cena que você não vai se divertir. Você vai ficar constrangido de ver. Isso que é legal, The Office. Tem uma outra série também que eu gostava muito, que é o Arrested Development. Ah, sim. Bom pra caramba também. Que é mais ou menos nessa linha. Vai nessa linha. Muito massa. Eles tentaram ressuscitar, mas não ficou legal. A última temporada. Não vi. Ele não ficou legal. Arrested Development.